falar sobre a demanda por sementes florestais para restauração e a capacidade produtiva das redes de sementes no Brasil. Finalmente, vamos pensar um pouco quantas sementes nós produzimos. Qual é essa demanda de semente que nós temos na produção? Vamos pensar nessa demanda e vamos pensar no que nós vamos trabalhar para. Logo depois que o Código Florestal, vou chamar de Código Florestal, embora seja a lei florestal, mas por apelido, entre aspas, vou chamá-la de Código Florestal. Novo Código Florestal, quando ele foi instituído, iniciado durante as discussões, um estudo realizado demonstrou que o Brasil tinha 21,21 milhões de hectares a serem restaurados. Hectares que estão em áreas de reserva legal, áreas de APP, medidas compensatórias, são 21 milhões de hectares. Isso é muita área para ser recuperada, muita área a ser trabalhada. E os dados, o que nós verificamos? O governo, nesse meio tempo, assinou uma série de convênios, de contratos e acordos internacionais e se comprometeu a recuperar 12,5 milhões de hectares. O Brasil tem um acordo assinado, tá, em Paris, e esse acordo tem um compromisso governamental de recuperar esse 12,5 milhões. Para recuperar esses 12,5 milhões, parte desses 12 milhões serão recuperados por restauração ativa, 10,3 milhões de hectares, que são áreas que vão necessitar de semente para o seu funcionamento. Essas áreas de 10,3 hectares, um estudo feito e publicado no CID News, esse estudo que foi feito no CID News que nós fizemos, foi um primeiro estudo em que nós consideramos qual era a demanda por plantio direto, qual era a demanda de sementes camudas e qual era a demanda por enriquecimento. Nós traçamos cenários e chegamos ao número de assustador, de 809 a quase 3.000 toneladas de semente por ano. Isso, para quem trabalha com espécie agrícola, deve ser nada, mas vocês vão ver a dimensão da nossa capacidade de produção. Então, quando vocês raciocinam por isso, você acaba não tendo uma noção do que significa isso. Mas, sabendo que o compromisso do governo é restaurar esse 10,3 milhões de hectares nos próximos 20 anos, multipliquem isso por 20 anos. São 20 anos tendo que fornecer semente nessa proporção para a produção de mudas para a restauração. Então, a grande pergunta é, podemos produzir essa quantidade? Nós temos capacidade de produzir? Então, nós vamos ver um pouco sobre essa demanda. Dentro desses cenários que foram levantados, tá, se estabeleceu 5 cenários iniciais nesse trabalho, tá, que foi desenvolvido por Dona Juliana Freire, Danilo Zedo e por mim, publicado no CID News, junto com a Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, e nós escalonamos essa demanda considerando 5 cenários que levavam em conta proporções diferentes para cada metodologia. A partir desse cenário, nós chegamos a esses valores de demanda de sementes. Só que o nosso cenário, tá, ele foi trabalhado em cima de uma demanda criada a partir do Código Florestal. Mas tudo mudou ao longo do tempo. Em 1999, surgiram as redes. Em 2006, a segunda geração estimulada pela regulamentação. Mas em torno de 2010 até a promulgação em 2012 do, entre aspas, novo Código Florestal, muita água gerou. Essa indefinição sobre o que restaurar, como restaurar e qual a quantidade de área para restaurar, criou uma interface, uma lacuna, que levou ao fechamento de muitos viveiros.
Os viveiros não conseguiram, e os viveiros eram os principais demandadores de semente para a produção de uvas. E isso levou um processo de o que nós vamos fazer com essas sementes. E foi nesse momento que se começou a trabalhar muito com a semeadura direta. Mais uma vez, o trabalho pioneiro que foi desenvolvido pela Unesp de Botucatu. Os primeiros estudos foram feitos pela doutora Vera Alex Engel, de semeadura direta, e a prática foi feita pela Rede Semente do Xingu, que foi adaptando isso para que se pudesse fazer a restauração das áreas usando as sementes, uma vez que houve esse fechamento dos viveiros, fazendo com que a gente não tivesse um mercado muito importante. Então, nós passamos por uma grande crise de 2014 e 2016, em que a semeadura direta foi o veículo que impulsionou o uso dessa semente. Então, analisando esse período, até chegarmos em 2017, quando foram instituídos os PRADs, tá? Que são os planos de restauração de áreas degradadas pelos estados, os estados começaram a estabelecer os PRADs, e queria colaborar para cumprir essa meta de 12,5 hectares, nós começamos a ver que o nosso setor tem uma dependência muito grande de políticas públicas. É preciso diminuir essa dependência. E diminuir essa dependência significa o setor se reorganizar. E o setor replanejar e repensar como ele vai funcionar. Apenas para dar um exemplo, tá? Nós precisamos pensar que essa demanda de 809, iria gerar em 20 anos 400 mil toneladas de semente. E a necessidade de 400 mil sementes. Então, dependendo da forma de plantio, se você vai usar o plantio por mudas, por restauração, isso aí vai limitar o que nós vamos produzir. Também aspectos ligados à lei de sementes trouxe algumas regulamentações e processos que dificultam o funcionamento, que transformaram algumas pessoas em ilegais, por exemplo, os coletores das redes de sementes, eles apareceram, eles se tornaram visíveis, mas não conseguiram se registrar no sistema. Então, nós temos uma enormidade de coletores de sementes que foram formados desde 1999, todo esse período, que se tornaram invisíveis perante a legislação, porque eles não tinham meios para se registrar, meios, situações. Então, é preciso que as redes de semente nós repensemos essa questão. E é preciso que a própria lei se modifique, a própria legislação, a regulamentação e as normatizações, elas se alterem, se modernizem para absorver esse enorme mercado de sementes. Indo além, eu vou falar um pouco da capacidade produtiva das redes de sementes e, mais uma vez, eu vou tomar como exemplo a rede Sementes de Xingu. A rede Sementes do Xingu, ela, em 2007, quando ela foi inaugurada, ela produzia 5 toneladas por ano. Trabalhava com 10 coletores e 120 espécies. A renda dela era em torno de $2.900, tá? Ou R$9.000, mas $2.900. 10 anos depois, tá? Durante todo esse período, a rede conseguiu passar de 5 toneladas por ano a 17.000 toneladas por ano, envolvendo de 10, hoje envolve 412 coletores. E aumentou de 120 a 124 a 207 espécies. Dependendo da comunidade, nós temos mais ou menos espécies sendo colhidas. E a renda, que antes era $2.900 anuais, hoje atingiu, em 2014 e 2016, $128 mil de renda. Ou seja, se conseguiu uma produção capaz de gerar renda para esses coletores envolvidos. Então, vendo esse exemplo aqui, é preciso tempo. Foram 10 anos aqui desenvolvidos por meio de projetos, por iniciativas
por acordos, por projetos governamentais e uniões. É possível isso? Sim, nós acreditamos que isso é possível. É possível se construir redes produtivas de semente. Só para vocês terem uma ideia do potencial produtivo dessas redes, esse aqui é mais um trabalho que nós discutimos como essas políticas públicas elas interferem na capacidade produtiva das redes de sementes. Nós gostaríamos de lembrar que apenas com esse exercício inicial que foi feito, tá? Esse exercício inicial, nós conseguimos que para conseguir atender esse potencial anual, mercado anual de sementes, nós poderíamos envolver 22.270 produtores para produzir o limite mínimo, que é 809 toneladas por ano. E conseguiríamos uma rede, uma renda familiar a ser dividida entre essas famílias de 40 milhões de dólares. 4 milhões de dólares. Para isso, seriam presentes necessários, se nós considerássemos a estrutura da rede semente de Xingu, nós precisaríamos ter 50 redes de sementes parecidas com a rede de sementes do Xingu, trabalhando para abastecer todo o mercado. É claro que o mercado ele não se abastece apenas de redes. Existem viveiros, produtores privados. Nós fizemos uma simulação considerando as redes como os principais abastecedores desse produto e como isso seria com as redes produzindo esse material. A partir dessa evolução de demanda, nós trabalhamos em uma outra questão. Era preciso modelar as redes para ter uma noção de qual é a demanda real e trabalhar com as diferentes características. Então, em 2020, nós resolvemos fazer um trabalho de modelagem para chegar mais próximo da realidade atual de produção de semente. E como essas redes podem expandir como uma fonte nativa de produção de semente. Então, nós modelamos vários cenários que se configuram na situação atual. Considerando a questão de germinação de semente, nós buscamos um banco de dados com a germinação de 122 espécies nativas, com 22 anos de análise realizada. Envolvemos, ao invés de envolver apenas uma rede de semente, nós colocamos no sistema 6 redes de sementes e traçamos 5 diferentes cesáreos. Nós traçamos esse cenário considerando um limite, uma produção baixa, tá? Calculamos qual era o esforço necessário para produzir e trabalhamos esses 5 cenários. A partir desse processo, nós chegamos mais próximo, procuramos chegar mais próximo de uma realidade, de uma demanda atual, e nós verificamos o seguinte: a demanda, considerando todos esses fatores, seria a demanda esperada de restauração, considerando 5 cenários de demandas de restauração, ela variaria entre 2,6 mil toneladas até 15,6 mil toneladas, para atender todo esse mercado de sementes com todos. Vejam que aqui nós estamos considerando sementes com baixa capacidade produtiva, semente de baixa germinação, até semente de alta germinabilidade. Todos os cenários aqui foram trabalhados. Então, nós temos aqui um cenário que nós temos sementes capazes de produzir, semente de ultra qualidade, semente de média qualidade, semente de baixa qualidade. Se nós tivermos no mercado semente de baixa qualidade, precisaríamos produzir mais de 24 mil toneladas. No entanto, com sementes de média, ultra qualidade, boa qualidade, nós diminuímos o cenário. Então, vem a questão da qualidade de semente e como isso influencia nossa capacidade de produzir. Então, é importante guardar esse número, e é esse número que nós chegamos por meio da modelagem, do que nós teríamos, levando em consideração a qualidade das sementes produzidas e o conjunto de espécies, para abastecer todos os cenários possíveis. Nós teríamos uma demanda nessa faixa aqui de produção. Isso nos dá uma expectativa
de qual seria a renda que nós oferiríamos nessa situação. Nessa situação, a nossa renda, tá, ela giraria, nós envolveríamos de 119 mil a 514 mil coletores de semente, dependendo do cenário e dependendo da qualidade do método de plantio a ser utilizado. Nós considerando muda, enriquecimento e semeadura direta. Então, nós podemos gerar uma renda para muita gente. As redes de semente, elas têm um potencial de geração de renda muito grande. E esse potencial de geração de renda, se nós envolvermos esses 119 mil a 514 mil coletores, nós poderemos gerar em torno de 34 a 146 milhões de dólares de recursos, o que representa em torno de 256, 257 dólares por ano por coletor. E aí vocês vão falar, nossa, 257 dólares por ano por coletor, isso é muito baixo. Se você comparar isso com Bolsa Família, que representa para as famílias do coletor a entrada de cerca de 120 a 600 dólares por ano, dependendo da família, do tipo de família e da organização, vocês podem ver que isso sim é uma entrada significativa, muito significativa. Então, desde o primeiro estudo, que foi o estudo que detectou 3 toneladas de sementes, até o estudo atual, que nós refizemos, e que nos mostrou que isso pode virar de 2 a 15 toneladas de sementes por ano de demanda, vocês veem o potencial produtivo das redes, como essas redes são importantes na geração de trabalho e renda. E aí eu gosto de falar separado, geração de trabalho e geração de renda. Por exemplo, para os indígenas, a questão da renda, muitas vezes, não é tão importante. Muitos dos trabalhos que nós vimos, é muito importante essa participação social. O empoderamento da mulher é uma questão que está relacionada às redes. Então, esse empoderamento social, a questão social, é uma questão que está por trás e, ao mesmo tempo, está à frente como um mecanismo que impulsiona as nossas redes de semente. Só para vocês verem a importância das redes, eu quero destacar o potencial delas em geração de diversidade genética e de participação social. Participação social, vocês viram pela inclusão dos agricultores. Produção, eu estou pegando aqui um exemplo, esse exemplo envolvendo algumas espécies, um exemplo recente, bem recente, tá? Um estudo feito pela pesquisadora Juliana Freire, ela é uma informação pessoal, um estudo de pesquisa de marcação de matrizes na Embrapa Agrobiologia, um trabalho de levantamento e marcação de matrizes. Para marcar 30 árvores matrizes, ela demorou 3 anos, desde localizar onde são essas fontes, identificar essas espécies, onde elas estavam, marcar as pessoas. Esse trabalho demorou 30 árvores para matrizes, 3 anos, 3 pessoas. Esse foi o processo. Agora, trabalhando com as redes, em um ano, nós temos 537 matrizes marcadas, com 27 áreas de coleta marcadas para o jatobá, 18 para o tamboril, 27 para o caju, 23 para o baru, e quase de 200 a 584 árvores matrizes marcadas. Então, essa questão da percolação essa capacidade que as redes têm de gerar diversidade genética. As redes de sementes, elas são capazes de causar essa diversidade genética pela coleta em vários locais. Temos a questão da adaptação local de cada espécie, cada uma dessas espécies. Temos a questão das procedências de sementes, elas conseguem ir a diferentes procedências, coletando material adaptado, temos o forte envolvimento social, a geração de trabalho e renda e, principalmente, o potencial de comercialização e de ação produtiva. Então, as redes de sementes são realmente um trabalho muito importante, desenvolvem um trabalho muito importante
favorecendo todo esse sistema de produção, toda essa capacidade de produzir, todo esse sistema produtivo que nós estamos trabalhando. Então, é por isso, eu sou fã das redes, não sei se já deu para perceber, mas as redes de semente, ela representam um sistema produtivo que não pode continuar do jeito que está. Ele não pode continuar invisível aos olhos da legislação. Ele não pode continuar invisível aos olhos das políticas públicas.